Bom dia. Vamos começar a aula então. Essa é a aula de número 38. Nós vamos estudar hoje os decretos de Deus. Então hoje a aula vai ser sobre os decretos de Deus. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 46, no versículo 9. Para nós começarmos a aula então, Isaías 46, versículo 9. Os decretos de Deus, aula 38. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, ou eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio. Aquele que diz: o meu conselho, o meu decreto, o meu propósito, a minha vontade permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Somente até aqui. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e talvez de um dos temas mais difíceis da Escritura. Entender como que um Deus ilimitado, soberano, eterno e extraordinário resolveu criar o mundo e fazer todas as coisas como nós a conhecemos hoje. Deus, nós estamos entrando aqui em um terreno que é praticamente desconhecido para nós. Temos algumas pistas e algumas partes do mapa que o Senhor nos deixou nas Escrituras, mas aqui nós estamos entrando em terra sagrada, em solo santo, estamos entrando na mente do Altíssimo, nos conselhos eternos do Senhor, estamos entrando nos teus propósitos e decretos insondáveis. Quem somos nós para entender as tuas coisas? Quem somos nós para entender a sua verdade e para conhecer os teus caminhos? Nós somos apenas um pó, somos apenas um pequeno espaço de tempo, em meio a uma imensidão de infinidade e eternidade. Dá-nos humildade essa manhã, nos faz compreender a vontade do Senhor, nos faz entender as tuas Escrituras e não medirmos as Escrituras de acordo com a nossa razão, de acordo com a nossa justiça, mas aceitarmos humildemente a sua direção, a sua vontade e a sua santa palavra. Pedimos esclarecimento essa manhã do teu Espírito Santo. Sem ele, não podemos andar nesse caminho. Precisamos de auxílio divino. Precisamos que o Senhor seja o nosso condutor. Em nome de Jesus. Amém. Esse tema, os decretos de Deus, juntamente com a Trindade e com os atributos de Deus, talvez são os três grandes temas da Bíblia, para os quais a gente adoraria ter todas as respostas, mas a gente não tem. Mas as Escrituras, elas são limitadas, e elas não falam para nós, talvez tudo que a gente gostaria de saber e esgotar esses assuntos. São assuntos complicados. A Trindade, gente, imagina só a Trindade. Há quantos e quantos séculos é um conceito difícil, complexo, profundo de ser entendido. A mesma coisa com os atributos de Deus, entender que Deus é amor, mas como que uma pessoa, igual o pastor Paulo pregou aqui ontem, nasce cega de nascença? Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas então como é que Ele tolera o mal no mundo? Como é que Ele tolera a injustiça no mundo? Os atributos de Deus também são desafiadores. Entender a soberania de Deus, entender a incompreensibilidade de Deus. Deus é tão grande que Ele não pode ser esgotado e que Ele não pode ser compreendido totalmente por nós. Também é um assunto muito desafiador. Os decretos de Deus, eles se encaixam nessa mesma categoria. É um assunto muito desafiador, porque nós sabemos, temos textos bíblicos para falar sobre os decretos de Deus, porém nós não podemos explicar eles na sua totalidade. Vocês vão ver que o livro de Salmos, o livro de Isaías e os Evangelhos, eles são muito explicativos, e eles mostram aqui e ali muitas coisas de como Deus resolveu criar o mundo e como Deus resolveu fazer todas as coisas. Mas não esgota o assunto, não acaba o assunto. Às vezes a gente fica aquele gosto assim, sabe quando você termina de ver talvez um filme, e você fala assim, puxa, e aí, o que aconteceu?
E aí começa a subir o nome lá, dirigido por Steven Spielberg. Aí você fala, puxa, mas eu queria saber o que vem depois desse negócio, não acabou a história, não acabou o tema. Não é da minha época, não é da época do Alexandre lá, Guerra nas Estrelas, aquele negócio tudo lá. E o que acontece? Aqueles filmes, eles são muito interessantes, eles marcaram uma geração e eles sempre terminavam com, puxa, e aí, como é que ficou a história? Não, mas e aí, quem que é filho de quem que é pai de quem que pegou quem? Como que isso aconteceu? Pegou aqui que eu falei no sentido de quem matou o Anakin, quem fez essas coisas. Mas assim, você fica com aquele senso, puxa, não terminou a história, não acabou. Ou talvez igual aquele filme da Sessão da Tarde, né? História Sem Fim, do elefante gigante, daquele cachorro gigante voando. E como é que termina a história? A gente também não sabe. Nesse ponto aqui dos decretos de Deus, eu estou usando essas ilustrações aqui, porque elas mostram muito bem o que acontece com esse tema aqui dos decretos de Deus. Nós sabemos que Deus fez algo, sabemos um pouco de como Ele fez, mas não temos todas as explicações. Por isso aqui, a gente precisa andar com toda reverência, com todo temor, com muito cuidado, e ficar exatamente com aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Quando nós desprezamos a doutrina dos decretos de Deus, esse mundo não tem um Deus. Esse mundo não tem um governante. Quando a doutrina dos decretos de Deus ela é desprezada, tudo o que acontece aqui na terra é acaso. E os gregos caíram nisso. Os gregos caíram que a origem do mundo foi um grande caos, foi uma grande bagunça, um grande fracasso, não fracasso, mas uma grande sucessão de eventos não ordenados, para usar uma palavra, randômicos, eventos não ordenados. É essa a ideia dos gregos. A nossa ideia, da nossa visão judaica, da nossa visão cristã, é que o mundo teve um começo. Ele teve um começo inteligente, ele teve um começo bem orientado, bem organizado. Isso aqui não é uma bagunça. O mundo, ele é um projeto, ele é um plano bem ordenado de um Deus criativo, de um Deus sábio. E os decretos de Deus, eles entram exatamente nisso. Como e por que as coisas foram feitas. O que é decreto de Deus, então? A pergunta 7 do breve catecismo de Westminster, ela fala assim: o que são os decretos de Deus? Aí ela responde: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo que acontece. Essa é a melhor definição de decretos de Deus que existe, e ela é simples. Agora vamos destrinchar ela, vamos entender o que fala aqui. Os decretos de Deus, eles são um eterno propósito. Então significa que Deus, ele não foi fazendo as coisas à medida que o tempo foi passando. Não. Deus, ele antes do tempo existir, antes de todas as coisas começarem o seu funcionamento, o primeiro brilho do sol, a primeira estrela no céu, as primeiras ondas no mar, antes de tudo isso acontecer, Deus tinha um plano. E Ele fez esse plano, Ele projetou esse plano, e Ele colocou ele em ação, quando Ele disse em Gênesis: haja luz, e houve luz. Quando Deus falou, haja luz em Gênesis, e começou a contagem do tempo, e começou a existência das criaturas, Ele já sabia exatamente o que aconteceria lá na frente, lá na segunda vinda de Cristo. Então Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus, ele não reage às situações. Puxa, aconteceu, nossa, um carro bateu, e agora o que eu faço? Eu ligo para o seguro, eu chamo um mecânico, eu ligo para a polícia, peço o auxílio, talvez do resgate, do SAMU. Nós reagimos a muitas situações. Deus não reage às situações. Deus, ele decretou as situações, porque ele decretou, elas acontecem. Isso aqui é uma parte importante. Desde a eternidade, Deus decidiu o que aconteceria no tempo. Mas ele decidiu de acordo com o quê? Qual que foi o parâmetro para Deus decidir que ele gostaria de azul e não de vermelho? Qual que foi o parâmetro para ele decidir que uma coisa aconteceria de um jeito e não aconteceria de outra? Por que ele decidiu criar os seres humanos com 2 pernas e 2 braços? Por que a gente não foi feito com 4 braços e 3 pernas? Por que ele não escolheu fazer assim?
São perguntas, às vezes, eu não sei. Às vezes, quando você era criança, você fazia perguntas assim. E depois que a gente vai ficando mais velho, a gente para de fazer essas perguntas. Por que eu não sou azul? Por que eu não sou verde? Por que o céu tem que ser azul? Por que ele não é vermelho? Eu gosto mais de vermelho. E tudo isso, gente, entra aqui nessa doutrina dos decretos. Por que as coisas são como são? Por que a gente coloca, pega talvez uma pedra, joga para cima e ela cai? Por causa da lei da gravidade. Mas por que a lei da gravidade tem que ser desse jeito? Por que tudo que sobe tem que descer? Por que é assim? Tudo isso são perguntas fundamentais nossas, que a gente já fez na nossa vida, em alguma etapa da vida. Porque Deus quis que fosse assim. Agora, por que Deus quis que fosse assim? Porque a gente é curioso, né? Por que Deus quis que fosse assim? Aí, a resposta do breve catecismo de Westminster diz assim: porque ele fez todas essas coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso aqui não foi algo inventado pelos puritanos, não. Foram eles que escreveram o breve catecismo de Westminster. O conselho da vontade de Deus é o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. Conselho da vontade, o que significa isso? Deus, ele fez todas as coisas de acordo com um pensamento, de acordo com um projeto prévio. É isso que significa a palavra conselho. A palavra conselho é um decreto, é uma ideia, é uma concepção, é um projeto que ele fez de algo. E ele fez esse projeto baseado no quê? Qual foi o modelo que Deus usou para construir alguma coisa? Quando um arquiteto, quando um engenheiro vai fazer um projeto, eu vou construir um prédio. Ele vai construir um prédio baseado no quê? Eu vou construir baseado naquele sistema construtivo dos gregos, com esses pilares romanos. Ele pega uma inspiração. Qual foi a inspiração de Deus? De onde Deus tirou a inspiração dele? De onde ele retirou a maneira, o projeto dele fazer? A resposta aqui do catecismo fala para a gente, da sua vontade. Mas isso para a gente não parece resposta. Mas Deus resolveu fazer as coisas de acordo com a vontade dele, a gente tem que engolir? A gente tem que aceitar? Meu pai quer ir para tal lugar nas férias e a gente tem que aceitar só porque é a vontade dele? A gente faz a comparação errada. O seu pai decidir fazer alguma coisa na sua casa, decidir para onde vocês vão viajar, decidir o que vocês vão fazer, não é a mesma coisa do Pai Celestial, de acordo com a vontade dele, decidir o que é melhor ou o que é pior para o homem. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo parâmetro de comparação. Quando Deus decide alguma coisa de acordo com a vontade dele, isso significa que essa decisão está sendo tomada, primeiro, por um Deus que é absolutamente santo, por um Deus que é o próprio padrão de justiça e de moralidade. Ele é o Deus absolutamente amoroso, ele é o Deus absolutamente justo, absolutamente bom. Então, quando Deus decidiu fazer alguma coisa de acordo com o plano, lembra? O conselho, de acordo com o projeto da vontade dele, nós podemos ter certeza que o que ele fez era o melhor que tinha para ser feito, porque quem fez foi Deus. Porque quem fez foi esse ser. Agora você percebe que está tudo amarrado? Por isso que a gente estava estudando durante esse ano 30 e tantas aulas, para chegar nesse ponto aqui você entender, quem está fazendo todas essas coisas é um Deus que é bom, é um Deus que é justo. E é essa acusação de muitas pessoas contra a doutrina reformada e calvinista, e fala, mas quem que Deus acha que ele é para fazer isso? Não, peraí. Quem que nós achamos que nós somos para falar que Deus pode ou não pode fazer alguma coisa? Quem estragou tudo fomos nós. Quem pecou fomos nós. Quem tem pensamentos maus somos nós. Quem é absolutamente puro e santo é Ele. Então, quando a gente começa a entrar nisso aqui, a gente entende, não, o que Deus fez foi certo. Agora vamos continuar a definição. Pelo qual, o conselho da vontade dele. Através desse projeto, desse conselho, ele fez todas as coisas com um fim. Então nós vimos que Deus fez todas as coisas com sabedoria, ele fez um projeto, esse projeto foi baseado na pessoa dele, nos atributos dele, no caráter dele, e foi feito com uma finalidade, com um objetivo. Qual é essa finalidade? Para a sua própria glória. Isso aqui o ser humano não pode aceitar. Peraí, ele fez um projeto, ele não pediu conselho para ninguém, fez do jeito dele, e ele fez tudo para todo mundo bater palma para ele? Esse Deus é um orgulhoso, esse Deus é um narcisista, esse Deus é alguém arbitrário,
É essa a ideia hoje que as pessoas têm de Deus. E é essa a ideia hoje que as outras propostas de entender os decretos de Deus trazem à tona. Quando o pelagianismo, a doutrina que o homem pode fazer todas as coisas de acordo com a própria vontade dele. O pelagianismo não aceita isso aqui, porque fala que Deus seria orgulhoso e seria egoísta de fazer algo assim. O semi-pelagianismo, que é a doutrina da Igreja Católica Romana, que Deus faz tudo o que Ele faz, mas nós ajudamos Ele. Então a salvação é a graça de Deus, mais a nossa ajuda. Ou o arminianismo, que ensina que Deus faz todas as coisas que faz, porque Ele olhou nos corredores do futuro e Ele viu quem teria fé nele, ou quem exercitaria a fé que Ele deu para essas pessoas. E eles ensinam um negócio chamado graça preveniente, que Deus deu para todo mundo uma graça, e que se todo mundo exercitar essa graça, todo mundo pode ser salvo. Só que todas essas compreensões, você percebe que é Deus mais a vontade do homem. No pelagianismo, o homem tem vontade plena. No catolicismo romano, sem pelagianismo, é o homem mais o poder de Deus. No arminianismo, é o homem ainda conservando um pouco de bondade dentro dele e exercitando essa bondade para crer em Deus. A salvação é pela graça no arminianismo, porém, ele adiciona aquela pequena bondade que permaneceu no coração do homem. E isso nós já vimos que não pode ser verdade, porque o homem é radicalmente depravado. O homem é radicalmente mau. Então você percebe que todas essas outras propostas de como que poderia ser possível qualquer outro propósito para a vida, elas caem por terra, elas não são bíblicas. E aí a gente olha e fala assim, Deus ele fez tudo isso, Ele decretou todas as coisas para a glória dEle. Deus ele não é um orgulhoso, Deus ele não é um soberbo, que quer tudo para Ele. É porque tudo é Ele mesmo, é porque Ele é a origem de tudo, e Ele é o fim de tudo. Ele criou todas as coisas. Somos nós, desde o jardim do Éden, que estamos fugindo de Deus, e que não queremos nos submeter à vontade dEle. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa e do nosso egoísmo. E aí, o finalzinho aqui da resposta do breve catecismo de Westminster diz assim: Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Então os decretos de Deus, eles atuam de acordo com um propósito que é eterno, segundo um plano que Deus fez, baseado nos atributos e na glória que Ele tem, para dar honra a Ele, e tudo isso foi pré-ordenado. Nada acontece no mundo sem que tenha Deus como seu soberano. Isso aqui é muito importante ficar marcado. Deus é o soberano de tudo que acontece na terra. Deus, Ele cuida de todas as coisas. Uma vez, logo depois que caiu lá as Torres Gêmeas, eu acho que o Joel Bick contou esse testemunho, o John MacArthur, ele foi chamado para aquele programa do Larry King, que é como o programa do Jô Soares aqui no Brasil. E chamaram vários outros pastores também, pastores da prosperidade, de outros movimentos. E perguntaram para eles, olha, onde que Deus estava quando caiu as Torres Gêmeas? Onde que Deus estava quando não protegeu a América? E todo mundo, isso não pode ser obra de Deus, isso é obra do diabo, isso é uma atuação maligna, isso aqui não pode ter acontecido assim, Deus não tem nada a ver com isso. Quando chegou a vez do John MacArthur responder, ele falou, não, foi o próprio Deus que permitiu todas essas coisas acontecerem. A pergunta certa não é onde Deus estava quando isso aconteceu, a pergunta certa é, o que aconteceu há 50 anos atrás na América? Quando vocês começaram a proibir que as pessoas orassem nas escolas e lessem a Bíblia nas escolas. Silêncio no programa, passaram para outra pergunta. Esse é o ponto. Muitas vezes nós fazemos perguntas erradas. Mas por que Deus deixou acontecer isso? Como se nós fôssemos vítimas e inocentes de tudo que acontece. Nós não somos inocentes. E a ordem, a determinação de tudo, governa todas as coisas. Agora vamos avançar aqui nesse estudo. Vamos lá na nossa confissão de fé de 1689, Confissão de Fé Batista de Londres, a pretinha aqui. Vamos abrir no capítulo 3. As minhas páginas não estão batendo com as suas páginas. Então eu não vou falar o número da página, é só abrir no capítulo 3, sobre os decretos de Deus. Vamos ver isso aqui.
sobre os decretos de Deus. Capítulo 3, o artigo 1º, diz assim, Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Então essa aqui é a primeira declaração nossa importante. É da eternidade, como nós já estudamos, foi um conselho e um plano sábio, foi de acordo com a própria vontade de Deus, foi para a glória dele. Agora aqui tem uma coisa importante. O decreto de Deus, ele é livre e imutável. O que isso significa? Significa o seguinte, que tudo que Deus que Deus decidiu fazer, ele não fez porque ele era obrigado a fazer. Eu tenho que fazer assim. Não tem nada que obrigue Deus. Não tem nada que obrigue Deus a agir de determinada maneira ou de outra maneira. Ele é a lei do universo. Eu sei que falar essas coisas choca um pouco a gente. Nossa, ele é a lei, ele faz todas as coisas. Sim, ele é a lei. E ele decretou todas as coisas que vão acontecer de maneira livre, ele não estava obrigado por nada, e ele decretou também de maneira imutável. Então significa que tudo quanto Deus decretou vai acontecer. Não tem jeito de alguém mudar a história, não tem jeito de alguém alterar alguma coisa. Não existe de volta para o futuro, que você pega aquele carro esquisitão, volta lá para o passado ou vai para o futuro e você reorganiza as coisas. Isso não existe. Porque Deus, ele determinou muito bem todas as coisas. E tudo está amarrado no grande plano, no grande propósito de Deus. Não tem como fugir disso. Agora, vamos lá, vamos continuar. Isso é imutável, e o que quer que venha acontecer, ele fez. Segunda frase. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão alguma com isso. Opa! Aqui é uma parte importante. Aqui a nossa confissão de fé batista, ela está fazendo um equilíbrio. Deus determinou tudo, Deus decretou tudo. Percebe que a gente está usando as palavras certas. Nós estamos falando do decreto de Deus. Nós não estamos falando do determinismo de Deus. Determinismo não é uma doutrina bíblica. Determinismo torna todos os seres humanos robôs. E a gente só faz exatamente o que está na regra. Decreto é uma ordem soberana que faz todas as coisas se submeterem a ela. Não é determinismo. Nós temos vontade. Beleza. E Deus, ele não é o autor do pecado. Dentro do decreto de Deus, ele previu o pecado, mas ele não é o autor do pecado. O autor do pecado é o diabo. O autor no céu, o autor do pecado na terra é o homem. Deus, ele não tem nenhuma parte com nada que seja desobediência. Nossa confissão explica isso. Vamos continuar. Nem é violentada a vontade da criatura. Outra coisa importante. Deus, ele não é o autor do mal e, ao mesmo tempo, ele não impede eu e você de termos vontade, de exercitarmos a nossa liberdade. Nem ainda é eliminada a liberdade humana ou contingência das causas secundárias. Antes, elas são estabelecidas. Isso aqui é uma parte um pouquinho difícil, vamos explicar. Deus, ele não tira a nossa liberdade. Apesar dele ter decretado todas as coisas, nós continuamos sendo livres para escolher uma camisa rosa, uma calça azul, um sapato preto. Tudo isso nós temos liberdade de agência e já ficou muito claro lá na aula sobre a depravação total. Só que além disso, Deus também não exclui as causas secundárias e as contingências. O que é a palavra contingência? Contingência significa possibilidade, eventualidade. Essas coisas todas são possíveis, porque dentro do decreto de Deus, ele decidiu dar liberdade para várias possibilidades, para várias eventualidades. Então o decreto divino, ele previu dar livre agência e responsabilidade para o homem, cobrando o homem por suas ações, ao mesmo tempo que faz Deus ser o decretador e governador soberano de tudo. Aí a gente para aqui, pastor, vai dar nó, não vai funcionar esse negócio, não. Como que pode?
Deus, Ele ser soberano, Ele decretar todas as coisas que acontecem, e ao mesmo tempo, eu ter responsabilidade, eu ser cobrado por todas as coisas. É injusto isso, é a primeira coisa que a gente pensa, mas isso não é injusto. Aí depois que a gente passa da injustiça, não, isso é incoerente, isso não faz sentido, porque se Ele determina o que acontece, e ao mesmo tempo eu tenho liberdade para fazer as coisas, isso não fecha. 1 mais 1 não dá 2 nessa conta, está errado. Não está errado. Porque na perspectiva bíblica, a gente vai ver já já vários textos bíblicos ensinando isso que eu estou falando para vocês em teoria. Agora mesmo você vai ver isso na prática. E você vai ver que a Bíblia não faz questão de mudar essa ordem. A Bíblia fala da soberania exaustiva de Deus e ela fala também da responsabilidade humana. Para nós, essas coisas não fazem muito sentido aqui. Mas Deus, lembra que essa doutrina aqui é uma doutrina que nós não temos toda a revelação que a gente gostaria de ter dela. Então tem muitas coisas aqui que nós podemos ir até onde a Bíblia vai, até onde o texto bíblico vai. Até onde ela não vai, a gente não pode fazer igual os pelagianos, semi-pelagianos, arminianos e molinistas. Vamos dar uma inventadinha, ou como o pastor Marcos Granconato gosta de falar, vamos dar umas cambalhotinhas. Não podemos inventar, não podemos dar umas cambalhotinhas, nós temos que ficar com o que a Bíblia fala. Então, ficando com a Escritura, parece que não fecha tudo. Mas no plano aqui de Jesus, no plano aqui das Escrituras, faz absolutamente sentido para Deus. Então, vamos lá. Deus, ele estabelece todas as causas, possibilidades, eventos, nas quais, através de tudo isso que Deus decretou, ele demonstra, continuando lá lendo o capítulo 1, ele demonstra sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Querido, o Senhor Jesus diz que a gente não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ele diz que a gente não pode acrescentar 1 centímetro à nossa altura. Deus, Ele faz todas essas coisas. Ele tem um governo, Ele tem um controle absoluto de tudo. É muito comum os evangélicos às vezes falar, não tem uma folha de uma árvore que não cai se Deus não permitir. Agora você imagina o tamanho da floresta amazônica. Imagina quantas folhas tem lá. E Deus está cuidando de cada uma dessas coisas. Imagina todos os grãos de areia que a gente tem no deserto do Saara. Muito, não tem nem número, eu acho, para poder calcular um negócio desse. Deus controla. Agora você quer imaginar uma coisa maior ainda? É um dado científico que existem mais estrelas no céu do que areias, do que grãos de areia, em todas as praias, em todos os desertos do mundo. A gente pensa num negócio desse. Pensa o tamanho que é esse universo. Pensa o tamanho, a imensidão que é tudo isso. Os grãozinhos de areia pequenininhos. Você pega uma mão assim, já deve dar mais de 10 mil. Imagina que o universo tem mais estrelas do que tudo isso. E Deus sabe a hora do nascimento dessas estrelas, Ele conduz o aquecimento, os gases, Ele conduz todas essas coisas. Deus é absolutamente soberano, Ele é absolutamente poderoso. É esse o nosso Deus, é esse o Deus das Escrituras. Quando a gente está meio fraquinho, meio desanimado, meio desmotivado, aqui em Isaías, ele vem e ele fala assim, não sabe? Não ouvistes que o Senhor é o possuidor dos céus da terra, o Criador dos céus da terra, que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga, que é inescrutável o seu entendimento? É Ele quem pesa os montes em balança de ourives, é Ele que estendeu os céus, é Ele que com a concha das mãos segura os oceanos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus das Escrituras, esse é um Deus governador, soberano. E agora volta lá para Isaías 46, que foi o texto que a gente leu, e agora vamos entender isso biblicamente. Veja o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Está falando, olha, se lembra lá, Isaías falando para pessoas do tempo dele, e falando, se lembra da antiguidade, se lembra de Abraão, se lembra de Isaac, se lembra lá dos patriarcas, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Olha só o que Deus está falando aqui em Isaías.
ele está dizendo, e ele está afirmando da maneira mais explícita possível. Ele está usando o nome próprio dele, eu sou aquele que é. Ele fala que ninguém é semelhante a ele. Deus está em um grau que nenhum outro está. Ele é Deus absoluto, e ele reina sem rival. O que Deus está falando aqui em Isaías é o seguinte: olha, todos os outros deuses das outras nações, Bel, Marduk, Astarote, eles são falsos deuses. Eles não são deuses como eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso. Eu reino sem rival. Eu governo todas as coisas. Então, essa é a primeira declaração de Deus aqui. Vamos continuar no versículo 10. Esse Deus que não tem rival, que governa tudo, ele diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele está falando aqui que antes do mundo existir, ele declarou o que aconteceria. Esse é o decreto de Deus. Isso aqui revela a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É a capacidade de conhecer antecipadamente tudo o que ocorrerá. Presciência significa que Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Agora é 10h35. Ele sabe exatamente o que vai acontecer às 11 horas da manhã. Ele sabe já está na mente dele antecipadamente, ele já conhece todo o futuro. O futuro não é um desconhecido para Deus, é um livro aberto para ele. Agora a gente tem que equilibrar essa verdade, porque tem muita gente que acredita na presciência de Deus. Os arminianos acreditam na presciência de Deus. Aqueles que acreditam no teísmo aberto acreditam na presciência de Deus. O que é o teísmo aberto? E aqui é importante explicar um pouco desses conceitos teológicos. Teísmo aberto é o seguinte: Deus é Deus, ele não criou esse mundo aqui, ele abandonou esse mundo, mas ele tem o futuro em aberto. Dependendo do que a gente fazer, Deus reage. Dependendo do que nós fizermos, ele tem uma reação em contrário. Isso é teísmo aberto. Ele é Deus, mas o futuro está em aberto para Deus. Pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra. Um pode ganhar a eleição, o outro pode perder. Para Deus, um pode, uma conquista pode ser alcançada, uma guerra pode acontecer, pode não acontecer. E à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai se readequando. Ele equilibra um prato de cá, equilibra o outro de lá. Opa, vocês estão indo rápido demais, segura aí. Ele vai ajeitando as coisas. Essa é a ideia do teísmo aberto. O teísmo aberto, ele não serve para nada, porque Deus não é Deus. Ele faz Deus ser dependente do que a gente faz e reagir ao que a gente faz. Ele está incorreto. Agora, olha, vê se a Bíblia concorda com isso. Se Deus só sabe o que vai acontecer no futuro, ou se Ele nem sabe o que vai acontecer no futuro. Olha o que está escrito aqui no versículo 10. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Espera aí. Ele está falando assim, ó, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu já conheço esse projeto antecipadamente, eu anunciei esse projeto antes que todas as coisas viessem a acontecer, eu não fui pego de surpresa por nada, e eu vou fazer toda a minha vontade. Isso aqui muda tudo, gente. Esse texto bíblico aqui é o melhor texto para entender a soberania de Deus e para entender os decretos de Deus. Porque ele está falando aqui, eu vou fazer tudo. O meu conselho permanecerá de pé. Ele está falando assim, não tem nada que possa mudar a minha vontade. Agora vamos contextualizar isso aqui para dentro de Isaías. Isaías 46 aqui, e logo depois aqui no versículo 11, ele vai falar um pouco sobre Ciro, que Deus chamaria o rei Ciro para ser o libertador do povo dele da Babilônia. Agora segura aí. Isaías, ele nasceu e ele profetizou 100 anos antes do cativeiro babilônico. Isaías não conheceu Jeremias. Jeremias conhecia a Babilônia, sabia os problemas que ia dar. Na época de Isaías, a Babilônia, ela era um reino pequeno, ela não era a grande potência mundial. A grande potência mundial era a Síria. Aí Isaías falou assim, não, eu vou chamar a ave de rapina, lá da Babilônia. Espera aí, Babilônia
É mais ou menos falar, você quer entender isso aqui em perspectiva, é mais ou menos assim, ó, daqui 100 anos, o Paraguai vai cuidar da América do Sul. Aí todo mundo vai, o quê? O Paraguai? O Paraguai vai ser muito mais rico que o Brasil. O Paraguai vai ser muito mais poderoso, vai ter muito mais estratégia. O Paraguai, que não tem mar, vai ter a melhor marinha de guerra da América do Sul. Aí todo mundo vai olhar e falar, você está ficando doido? Isso não vai acontecer, não é possível. Foi isso que Isaías fez. A Babilônia era um país pequeno, um reinado pequeno, não governada nada na época. Isaías estava profetizando aqui que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia, e ele não profetizou só que haveria a queda para a Babilônia, mas ele profetizou como é que seria a restauração também. Gente, aí que ficou mais forte ainda, porque ele anunciou que teria uma derrota. Depois dessa derrota, ele anunciou como que seria a restauração, como que o povo voltaria para a terra prometida. Aí é o que apela, porque nessa profecia aqui é forte, capítulo 45 e 46, ele deu o nome do libertador que libertaria Israel. Eis que eu chamo o meu ungido Ciro, a quem tomo pela mão. E aqui, no versículo 11 do capítulo 46 de Isaías, ele fala que viria uma águia voando de uma terra distante. O símbolo de Ciro, que não tinha nascido ainda, era uma águia. Isaías acertou tudo, peça por peça. Mas por que isso é possível? Por que é possível existir profecia na Bíblia? Porque Deus tem o poder de fazer as profecias se cumprirem. Nós precisamos de um Deus absolutamente soberano para que as profecias possam se cumprir. Olha que coisa extraordinária. E Deus está falando assim, ó, o meu conselho permanecerá de pé. Eu vou fazer toda a minha vontade. A vontade de Deus não pode ser mudada. Isso revela que a presciência não depende do que Deus viu nos corredores do tempo e do futuro. Significa que Ele sabe o que ocorrerá no futuro, porque foi Ele quem determinou o futuro. E quem tem todas as condições de fazer com que o futuro aconteça do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Isso aqui é a doutrina dos decretos de Deus. Ele faz o que Ele quer, no momento que Ele quer. O futuro vai ser exatamente como Deus sabe que ele vai ser, porque Deus decretou o futuro. O futuro não está em aberto para Deus, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Pastor, mas isso aqui é falado no Novo Testamento? É. Abre lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Olha só. Efésios 1, 11 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Segura aí. Capítulo 1 de Efésios, ele é um capítulo inteiro para explicar o decreto de Deus, a predestinação e a eleição daqueles que deveriam ser salvos, e a obra expiatória de Cristo. Nós vamos estudar esse capítulo melhor nas próximas aulas, quando a gente começar a estudar a eleição. Aí a gente vai destrinchar Efésios 1 inteirinho, Romanos capítulo 8 e capítulo 9 inteirinho, para a gente entender bem. Esses capítulos aqui são capítulos complexos. Agora, a nossa atenção, ela vai estar só no versículo 11. Então vamos entender bem o versículo 11. Ele diz assim, ó, nele. Quem que é esse nele aqui? De quem que o capítulo 1 está falando? De Cristo. Então o nele aqui é Cristo. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Lembra que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo? Nós só temos acesso a uma herança com Deus nos céus, porque Jesus nos adotou na família de Deus e nos fez pessoas merecedoras da herança que Deus vai dar para os salvos na luz. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, em Cristo, nós fomos feitos herança. Nós ganhamos os tesouros da salvação de Deus como herdeiros pelo que Cristo fez por nós. Agora, vírgula.
predestinados segundo o propósito daquele. A Bíblia já fala aqui, predestinados, eleitos, ordenados de antemão. É isso que significa a palavra predestinação. É algo que Deus decidiu antes do mundo existir e que Ele determinou que aconteceria. Essa é a doutrina da eleição, é a doutrina da predestinação. Segura ela aí, mais para frente nas aulas a gente vai ver um pouco melhor dela. Mas nós somos predestinados segundo o quê? Segundo o propósito daquele. Propósito. Propósito é uma palavra muito parecida com a palavra conselho, que está lá em Isaías 46. Propósito, decreto. Deus, Ele decretou algo. Quem é esse aqui, esse daquele que está dizendo aqui no texto? Daquele aqui é Deus. O nele está falando de Cristo, o daquele está falando de Deus Pai. Então Deus o Pai tem um propósito, um plano desde a eternidade. Que plano é esse? Continua a leitura. Que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Só essa frase. Essa frase aqui ela é importantíssima. Aqui está o decreto de Deus. Deus, Ele faz todas as coisas. Não tem nada que esteja fora do decreto de Deus. Irmãos, você quer ver isso manifestado na Bíblia de uma maneira muito bonita? Abre lá em Romanos capítulo 8. Segura aí Efésios, volta em Romanos 8. A Bíblia diz que Ele faz todas as coisas. Ele foi o decretador de todas as coisas. Olha Paulo ensinando essa verdade aqui. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, por Jesus. Porque eu estou bem certo, aí Paulo vai falar aqui, eu estou convencido, eu tenho absoluta certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura que possa existir que Paulo não conhecia, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as coisas ocorrem de acordo com a vontade de Deus. O decreto de Deus envolveu todas as coisas. E o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, do 38 para frente, ele está falando que não existe nada no mundo que Jesus Cristo não controle e seja absolutamente soberano. Todas as coisas no mundo estão debaixo do controle dele. Esse é o decreto de Deus. Mas o que mais que o decreto fala? Ele faz todas as coisas de acordo com alguma coisa. Conforme o quê? O conselho da sua vontade. Mais uma vez, o conselho da vontade de Deus é igualzinho a Isaías 46. O que é o conselho da vontade de Deus? É o plano, é o projeto que Deus fez de acordo com todas as características absolutamente perfeitas de quem Ele é. Esse é o decreto de Deus. Deus decidiu exatamente como todas as coisas aconteceriam no mundo. Olha só o que eu escrevi aqui. Deus decretou e age na história como deseja. Ele não pediu conselho a ninguém. Suas decisões são sábias e garantidas, pois Ele é absolutamente santo, bom, justo e perfeito. Esse texto, qual texto? Que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como veremos ao estudar a eleição, ensina que a salvação de pecadores mortos e perdidos se tornou possível pelo decreto de eleição de um Deus misericordioso e gracioso. É o que esse texto está ensinando. A salvação só é possível porque Deus decretou essa salvação. Senão, ela não seria possível. Agora vamos voltar para a nossa confissão de fé de 1689 e vamos ver aqui o artigo 2º. Diz assim: embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, então não tem nada que Ele não conhece, ainda assim Ele não decretou qualquer coisa, porque Ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições.
esse artigo aqui da nossa Confissão de Fé Batista de 1689 está refutando o catolicismo romano e está refutando a doutrina do arminianismo. Está dizendo que está errada essa perspectiva deles, por quê? Tudo que Deus decretou, Ele não decretou porque no futuro Ele viu que teria uma pessoa que queria obedecer Ele. No futuro teria alguma pessoa que queria amar Ele. No futuro teria alguma pessoa que queria fazer a vontade dEle. Ô pastor, mas por que o senhor fala desse jeito? Deus podia ter visto um fim de Adão bonzinho, no futuro queria fazer as coisas certas. Deus viu esses filhos de Adão, está lá em Ezequiel capítulo 37, e Ele viu, Ele sabia como é que eram esses filhos de Adão, em Ezequiel 37, e para ter certeza que a opinião dele ia ser a mesma nossa, Ele pegou Ezequiel e levou Ezequiel para ver essas pessoas no futuro, e mostrou para Ezequiel e falou assim, Ezequiel, só que ele não chamou Ezequiel de Ezequiel não, chamou de filho do homem, o que é que você vê? Aí Ezequiel olhou, eu vejo ossos sequíssimos, mortos. E aí Deus, para ter certeza que Ezequiel entendeu que eles estavam mortos, filho do homem, pode esses ossos reviverem? Ezequiel deu aquela olhada e falou assim, vixe, olha, se eu estivesse conversando com um amigo meu, eu falava que não tinha jeito de reviver não, mas como eu estou conversando com Deus, tu o sabes. Percebe que a Bíblia toda faz sentido? Percebe que a Bíblia toda se encaixa? Deus, Ele olhou para o futuro, e quando Deus olhou para o futuro, Ele viu o quê? Vários ossos secos. Quando Ele olhou para o futuro e para a salvação das pessoas, o que Ele viu? Impossibilidade total de salvação. Quando Ele perguntou para um profeta dele, homem de Deus, homem de oração, homem de poder, Ezequiel não era igual a nós não, esses ossos podem reviver? Ezequiel olhou aquilo ali e falou, Senhor, eu não vou falar que não pode não, porque eu estou junto com o Senhor, mas isso aqui não vive não. Gente, está mais do que claro nas Escrituras. Se Deus olhasse para o futuro, Ele não veria o Junior crendo, Ele não veria o Ivan crendo, Ele não me veria crendo. É claro que Ele não veria. Por quê? Porque no presente nós já estamos mortos, e no futuro a nossa condição vai ser morte. Não pode ser diferente. Então Deus, Ele não decretou as coisas com base que lá no futuro alguém vai fazer alguma coisa boa. Não tem jeito de ninguém fazer nada bom no que diz respeito à salvação. Por quê? O arrependimento do homem jamais aconteceria, porque a depravação total nos ensinou que o homem está morto em delitos e pecados. Isso é Efésios capítulo 2. O homem está morto, por isso que a gente estudou a depravação total antes. E agora que nós vimos que o homem não pode viver, quando Deus olha para o futuro, Ele não está vendo no futuro pessoas que, se tiverem a chance, vão buscar a Deus. Ele está vendo no futuro pessoas que vão fazer tudo aquilo que elas amam, que é fugir de Deus, que é dar as costas para Deus e que é se rebelar contra Deus. Ele decretou então exatamente o que Ele quis, como Ele quis, e a salvação só é possível por causa desse decreto. Agora abre lá em Romanos capítulo 9, versículo 11. Pastor, tudo isso que vocês estão falando tem base bíblica? Tem. Romanos 9, 11. Aqui nós estamos falando de salvação em Romanos. Olha só, a gente já explicou esse texto lá na depravação total. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Ninguém tinha nascido, ninguém tinha praticado bem ou mal. Para que o propósito de Deus, olha a palavra propósito, para que o decreto de Deus, para que o plano de Deus, para que o conselho de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, não por aquilo que Deus viu que alguém faria, mas por aquilo que Deus falou que aconteceria. A palavra chamar aqui é um chamado, é uma vocação, é algo que Deus falou. Versículo 13, como está escrito, aí Paulo vai usar um respaldo do Antigo Testamento para mostrar que essa doutrina que ele está ensinando é verdadeira. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí, o que nós vamos falar? Ele amou Jacó, ele não amou Esaú.
Esaú era o primogênito. Esaú não era o escolhido. O escolhido foi Jacó. Aí vem a resposta arminiana e fala: não, pastor, está entendendo isso aí errado, pastor. Esaú é de onde veio o povo de Edom. Jacó é de onde veio o povo de Israel. Aí a gente olha para eles e fala assim: e daí? Não, mas então, ó, Deus escolheu duas nações, não são indivíduos. Deus não escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Está vendo? Ó, ele escolheu aqui só duas nações, reinos, povos geográficos. Tá? Edom tinha um templo. Edom tinha a Arca da Aliança. Edom tinha sacrifício. Edom tinha adoração ao Senhor. Os edomitas foram salvos no Antigo Testamento? Os israelitas, eles tinham as alianças, as promessas, as virtudes, a glória, as alianças, a verdade de Deus? Teve israelita que foi salvo? Jacó foi salvo, israelita. Os edomeus, os edomitas, o povo lá de Esaú não foi salvo. É a mesma coisa, não muda nada. O argumento, quando o arminiano usa, que são nações, é um argumento que piora, na verdade, o negócio. Porque aí você sai só do Esaú e do Jacó, e aí você vai para uma nação inteira, que nunca teve aliança nem pacto com Deus, e você vai para uma outra nação, que teve pacto, aliança com Deus, e tem gente salva morando no céu. E os edomitas não estão salvos e não estão morando no céu. É claro, gente, é evidente na Escritura. Versículo 16. Assim, pois, olha aqui o que o decreto de Deus faz. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É uma verdade dura, é uma verdade explícita, mas Deus salva quem quer, como ele quer. E quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. E se alguém não gosta, vai brigar com ele, porque não fui eu que escrevi isso aqui. Isso aqui é indigesto, gente. Isso aqui as pessoas não querem aceitar, não querem ler desse jeito. E tem gente aqui tentando mudar a interpretação desse texto há muito tempo e não tem jeito de mudar. As coisas acontecem porque Deus determinou que elas aconteceriam. E a salvação, que é a principal dessas coisas, a principal dessas obras, vai acontecer exatamente do jeito que Deus quer. Agora, se nós parássemos a aula só nisso aqui, a gente iria embora para casa com um punhado de dúvida e com um punhado de problema. Porque, então não adianta eu orar, então não adianta eu buscar a Deus, então não adianta eu ir até o Senhor, tudo que Ele quer Ele faz. Romanos 9 já responde essas coisas. Olha lá, o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, primeiro, Deus não é injusto de decretar as coisas que Ele decretou. Mas o que vai adiantar então eu buscar a Deus? Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo antecipou que a gente não gostaria desse ensino, e ele falou: quem somos nós para dizer para Deus o que Ele pode fazer ou o que não pode fazer? Quem somos nós para determinarmos o que está certo e o que está errado? Deus é quem deve fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Na próxima aula, nós vamos estudar 6 características do decreto divino. Na aula que vem nós vamos continuar essa matéria e vamos estudar as características do decreto divino. O decreto divino, ele é soberano, ele é sábio, ele é eterno, ele é eficaz e imutável, ele é incondicional, não depende dos homens, e absoluto. Ele é universal e totalmente abrangente, e o decreto de Deus com relação ao pecado é permissivo. Deus não é o autor do pecado.
Mas essa primeira aula foi para ir para os textos bíblicos, foi para dar as definições. Agora nós vamos pensar nisso tudo, orar por essas coisas. Semana que vem nós vamos estudar a segunda parte dos decretos de Deus e vamos destrinchar essas coisas. E vamos entender detalhe por detalhe. E vamos ver muitos textos bíblicos sustentando essas verdades. Vamos ver que a Bíblia está repleta de textos que mostram essas coisas. E aí, na nossa última aula do ano, vamos falar da aliança da redenção, da aliança das obras e da aliança da graça, que é o grande fundamento do Evangelho. Gente, isso aqui que a gente está estudando são matérias extraordinárias. Isso aqui é o próprio Evangelho. Isso aqui é a própria mente de Deus explicando para nós, pecadores, como é que Ele faz a grandiosíssima obra da salvação. Lembra do Paul Washer, alguns anos atrás, quando ele pregou aqui na igreja, e ele pregou só sobre o Evangelho, e ele falou aquelas coisas maravilhosas, extraordinárias para a gente sobre o Evangelho. Tudo isso que o Paul Washer falou, e que ele prega sobre o Evangelho, vem dessa base, da base do decreto de Deus e da base das alianças de Deus. Isso aqui são as duas grandes colunas que sustentam tudo que Deus fez para a salvação do homem. Aula que vem, as características do decreto divino.